Vamos ler o Salmo 116 nessa noite. Estamos falando sobre oração e hoje eu quero ler uma oração de Davi e nós refletirmos um pouco sobre as dimensões que a oração atinge. Quais são as dimensões que a oração atinge? Salmo 116. A palavra do Senhor diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o teu nome, Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Que oração linda, que oração profunda, que oração que nos revela como o nosso Deus age de uma maneira tão poderosa para aqueles que o buscam. Querido irmão e querida irmã, Deus escuta as nossas orações. Guarde isso na sua vida. Deus escuta as nossas orações. Todas as nossas orações sobem no trono da graça de Deus. Eu creio assim. Eu creio que nada pode impedir uma oração de um homem, de uma mulher de Deus, de chegar ao trono da graça de Deus. Nada pode impedir. Nós estamos vendo Davi clamando, e ele diz, e ele afirma, que o Senhor ouviu quando ele suplicou, que o Senhor o ouviu quando ele estava em pânico, que o Senhor o ouviu quando ele estava no abismo da morte. O Senhor ouviu a súplica dele. Eu queria que nessa noite você pudesse sair daqui crendo que Deus ouve a sua oração e a sua súplica. Amém, igreja? Deus ouve as nossas orações. Mas pastor, por que eu não tenho a resposta da minha oração? É porque Deus está preparando e Deus tem o plano melhor para a sua vida. Amém, irmãos? Deus tem o plano melhor para a sua vida. Deus sabe o que é o melhor. Quando nós oramos e suplicamos a Deus, então nós estamos entrando numa esfera de intimidade com Deus. E Deus se agrada disso, se agrada de nós nos humilharmos, se agrada de nós nos quando colocamos a nossa boca no pó, suplicamos a Ele, Ele nos ouve. E Ele vai nos atender conforme a vontade dEle, querido irmão e querida irmã.
É impressionante que nesse texto nós vemos Davi abrindo seu coração e dizendo da sua condição de sua alma, que ele estava em tristeza, que ele estava em luto, que ele tinha angústia, que ele tinha pânico, que ele sentia o cheiro da morte se aproximando dele. Mas Deus surgiu em meio ao caos da vida que Davi estava enfrentando, querido irmão. Orar é isso. Orar é sentir a presença de Deus. Amém, igreja? É saber que Deus está contigo. Deus escuta a tua oração, meu irmão e minha irmã. Não sei de onde vem essa ideia de que pessoas acreditam que Deus não ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Não deixe o inimigo te enganar, porque Deus ouve, Deus tem prazer em ouvir a súplica dos servos dele. Ele sabe o que é o melhor. Em nenhum momento aqui nós estamos vendo Davi decretando alguma coisa, mandando em Deus. Não. Davi sabe quem é Deus. Orar é conhecer a Deus. Orar é experimentar da presença santa do Senhor em sua vida. Quem é Deus para Davi? Primeira coisa que Deus é para Davi, Ele é a razão do seu amor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Ele não tem dúvida de que Deus ouve as orações dele. Você se lembra que Davi pecou? Davi transgrediu a lei, Davi trouxe muita dor à sua esposa, à sua família, Davi entristeceu o coração do povo, Davi mandou assassinar um homem justo, mas Davi nunca deixou de crer que Deus o ouvia, o escutava. Porque Deus é misericordioso. Não há nada que impede a sua oração de chegar no coração de Deus, querido irmão e querida irmã. Nada. Ore, clame e confie em Deus. Confie que o Senhor tem o melhor para você. Davi reconhece também, verso 5, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples de coração. O Senhor tem sido bom. No verso 7, no verso 12 e 13, no 13, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. E ele termina dizendo que ele continuará invocando o nome do Senhor. E ele diz no verso 18, cumprirei para com o Senhor os meus votos. Eu acho impressionante essa expressão de Davi. Ele sabe que não podia mentir para Deus. Ele sabe que não podia brincar com Deus. Ele sabe que Deus, Ele era poderoso, longânimo, compassivo, bondoso, amoroso, mas ele sabe que não podia brincar com Deus. Nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Nós não podemos brincar com Deus. Tiago, em sua carta, ele diz que nós devemos tomar muito cuidado quando fazemos alguma promessa ou algum voto para Deus. Que é melhor não fazer do que não cumprir. Ele não está dizendo para você não fazer um voto para com Deus. Mas o problema é que nós, homens e mulheres, o que nós fazemos? Nós fazemos o voto e não cumprimos o voto. E isso é perigoso, isso é ruim. Então nós precisamos aprender a orar para desfrutar da presença de Deus. Nós precisamos aprender a orar
para se encontrar com Deus. Nós precisamos aprender a orar na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, e nós precisamos aprender a orar na certeza que Deus trará a melhor solução para as nossas vidas. Ele sempre trará a melhor solução. Eu gostaria muito de poder saber o que vai acontecer amanhã. Gostaria mesmo, porque eu acredito que eu poderia ajudar muitas pessoas. Eu acredito que eu poderia ajudar a sanar muitas situações difíceis na vida de muitas pessoas que eu conheço. Deus não me deu essa capacidade. E, aliás, eu não conheço ninguém que a tenha. E por que Deus não nos deixa saber sobre o amanhã? Porque Ele quer ser o nosso amanhã. Amém, igreja? Amém? Deus é o nosso amanhã. Amém? É o Senhor, o nosso Deus, que é o nosso amanhã. E se Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso amanhã, descanse. Descanse nele. O que você pode fazer? Suplicar, orar, se derramar na presença de Deus. Deus vai ouvir e Ele trará a melhor solução para a sua vida, para as nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, que nós possamos deixar essa visão ruim que muitas pessoas têm de querer achar que tem o controle da vida e o controle do amanhã. Quem tem esse controle é Deus, amém, irmãos? Coloque a sua vida nas mãos dele e deixe ele cuidar da sua vida e dar a direção para o seu viver. Ele trará o melhor para você. Ele trará o melhor para aquilo que você está precisando. É interessante como Davi, ele reconhece a grandeza de Deus, ele clama a Deus, ele sabe que Deus vai ouvir, mas Davi aprendeu alguma coisa em sua vida. Ele aprendeu que precisava retribuir a Deus as bênçãos que tinha recebido dele. Vocês percebem que a partir do verso 10 até o final, é uma tentativa de Davi, tentando dizer que ele quer retribuir a bondade de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o agir de Deus. Ele quer retribuir de alguma forma. Eu acho que essa realidade é a realidade mais profunda da oração. E eu acho que nós só vamos experimentar de fato a gratidão quando nós de fato aprendermos a orar, como Davi está nos ensinando aqui nessa noite. Nos entregar totalmente nas mãos de Deus e depender totalmente da provisão dele e do cuidado dele. Quando nós aprendermos isso, pensa no seu dia de hoje. Eu não sei se o seu dia foi bom, se o seu dia foi ruim. Eu não sei se você conseguiu fazer tudo que você gostaria de ter feito nesse dia. Mas algumas coisas eu sei. Deus cuidou de você nesse dia, amém? Porque se Ele não tivesse cuidado, você não estaria aqui nessa noite. Então, Deus cuidou de você nesse dia. Você pediu para Deus cuidar de você? E percebe que às vezes nós nem pedimos isso para Deus. Será que nós não pedimos porque nós confiamos plenamente nele, ou nós não pedimos porque nós não estamos realmente se derramando nas mãos dele? Uma outra coisa que eu também sei, pelo fato de você estar aqui nesta noite, eu sei que Deus está te chamando. Amém? Deus está te chamando. Deus está buscando aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Então, nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Amém, irmãos? Então, você está com o seu coração, os seus ouvidos dispostos a ouvir
algo de Deus, Deus não deixará você sem resposta. Amém? Ele tem a resposta para você, mas não é a resposta que você quer. Muitas vezes a gente quer uma resposta. Eu já queria muitas coisas na minha vida, mas eu aprendi, igual Jó fala lá no final do seu livro. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque agora eu vi quem de fato é o Senhor. Então, queridos irmãos, Deus, Ele está nos conduzindo para vivermos o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Que nós, então, aprendamos a confiar nesse Deus. O Salmo 116 nos leva, então, a compreender essas dimensões da oração. A dimensão da gratidão, a dimensão do descansar, a dimensão da cura diante de Deus, a dimensão da provisão que Deus tem para todos os nossos dias. E a principal dimensão, a dimensão de aprendermos a amar a Deus de todo o nosso coração. Que a nossa vida de oração e a nossa súplica diante de Deus nos leve a esse encontro com esse Deus misericordioso, com esse Deus compassivo, com esse Deus que nos guarda, com esse Deus que nos protege. Saia daqui crendo verdadeiramente que Deus te ouve e que Ele tem a melhor resposta para a sua vida. Talvez não é o que você está querendo, mas é o que Ele quer. Então confia nele, porque o Deus bondoso e amoroso está com você, por onde você for, por onde você passar. E Ele quer que você o conheça mais profundamente. Então Deus vai nos conduzir a conhecermos Ele e termos experiências com Ele cada vez maiores. Que Deus nos abençoe nessa grande jornada da oração. Eu queria deixar para vocês um desafio, então, nessa noite. O desafio de você chegar na sua casa hoje, antes de você dormir, e você pegar o Salmo 116. Quem sabe você possa escrever uma paráfrase. Quem sabe você possa escrever uma carta para Deus. Quem sabe você possa escrever uma oração sua, baseada no Salmo 116. Quem sabe hoje você possa ser surpreendido ainda pelo Deus misericordioso e compassivo. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua vida. Feche os teus olhos, agradeça a Deus. Todo o cuidado, toda a provisão, todo o amparo dEle. E descanse a tua alma, que Ele te dará a vitória e a solução que você necessita e precisa nessa noite. Pai de amor, Pai celeste, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus. Eu quero te agradecer, porque podemos hoje, ó Deus, nesse dia, nessa hora, nesse lugar, nos encontrar contigo. Podemos, ó Deus, neste dia, nesta hora e neste lugar, podemos, ó Deus, saber que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado. Por isso, ó Pai, eu rogo que o Teu Santo Espírito se faça repousar em cada vida e possa encher cada coração dessa Tua paz maravilhosa e deste poder maravilhoso do Teu amor em nossas vidas. Toma as nossas vidas nesta noite, Pai querido, e nos abençoa, Deus, que cada um saia revestido, ó Deus, dessa Tua graça e deste Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.